Você já sentiu medo a ponto de não conseguir seguir em frente, como se algo dentro de você travasse? Você pensa demais, hesita demais e, aos poucos, começa a perder a paz. Talvez ninguém perceba, mas existe uma luta silenciosa dentro da sua mente. Medo do futuro, medo de perder, medo de falhar, medo do que pode acontecer amanhã. E o pior do medo é que ele aprisiona sem fazer barulho. Ele tira coragem, tira esperança, tira força emocional. Se você está vivendo isso hoje, esse vídeo é para você. Porque a Bíblia mostra que o medo não é uma batalha nova da humanidade. Moisés sentiu medo, Elias sentiu medo, Pedro sentiu medo no meio da tempestade. Mas Deus nunca abandonou pessoas paralisadas pelo medo. E talvez hoje o que está prendendo sua mente não seja maior do que a presença de Deus na sua vida, porque existem prisões emocionais que começam a perder força quando a pessoa aprende a confiar novamente. O medo nem sempre aparece de forma exagerada. Às vezes, ele chega silenciosamente, em pensamentos repetitivos, preocupações constantes, cenários negativos criados pela mente. E aos poucos, a pessoa começa a evitar viver plenamente, evita decisões, evita mudanças, evita confiar, porque o medo faz tudo parecer perigoso demais. Talvez você esteja assim hoje, cansado emocionalmente, sempre esperando que algo ruim aconteça, e isso desgasta a mente. Porque viver com medo constante é viver sempre em estado de alerta. O coração nunca descansa completamente. A Bíblia mostra que até Elias passou por isso. Depois de um grande momento espiritual, ele foi dominado pelo medo, quis fugir, se esconder, desistir. Olha como isso é humano. Até alguém usado por Deus pode chegar emocionalmente cansado. Mas existe algo importante nessa história. Deus não tratou Elias com condenação. Primeiro, ele trouxe descanso, silêncio, cuidado. Depois, trouxe direção. E talvez hoje, Deus também queira fazer isso com você, porque medo não se vence apenas com esforço mental. Muitas vezes, o coração precisa reaprender a descansar na presença de Deus. Agora escute esse versículo com calma. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha a primeira frase, não temas. Deus sabe que o ser humano sente medo, mas Ele também sabe que o medo não pode controlar completamente sua vida. Agora observe o motivo. Porque eu sou contigo. Percebe isso? Antes de falar sobre solução, Deus fala sobre presença, porque existem momentos em que o que mais precisamos não é uma explicação imediata. É lembrar que não estamos sozinhos. Agora escute a continuação. Não te assombres. Assombrar significa ficar dominado pelo medo, paralisado emocionalmente, consumido pela preocupação. E talvez hoje sua mente esteja exatamente assim. Mas agora veja a última parte. Eu sou o teu Deus. Isso significa cuidado, proteção, presença constante, mesmo durante períodos difíceis, mesmo em dias confusos, mesmo quando sua mente parece cansada demais. Pedro também viveu isso. Enquanto olhava para Jesus, conseguia caminhar sobre as águas, mas quando focou apenas na tempestade, o medo começou a dominar sua mente, e isso acontece com muita gente hoje. Quanto mais a pessoa alimenta o medo, mais aprisionada ela se sente. Mas quanto mais ela relembra a presença de Deus, mais a mente começa a desacelerar. Então, como começar a vencer medos que estão aprisionando sua mente? Primeiro, pare de alimentar pensamentos de derrota o tempo inteiro. O medo cresce quando a mente vive imaginando o pior cenário possível. E aos poucos, a pessoa começa a acreditar que não vai suportar o futuro. Mas nem todo pensamento merece confiança. Por isso, quando pensamentos negativos surgirem, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se que medo não é voz absoluta da realidade.
Segundo, não enfrente tudo sozinho. Muita gente sofre em silêncio. Finge força, finge controle emocional, mas até Elias precisou parar, descansar e receber cuidado. Às vezes, o coração precisa desacelerar antes de voltar a enxergar esperança. Terceiro, aprenda a focar mais na presença de Deus do que na tempestade ao redor. Pedro começou a afundar, quando olhou apenas para o vento e as ondas. E isso ainda acontece hoje. Quanto mais a mente alimenta medo continuamente, mais difícil fica ter paz. Salmos 56:3 diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Olha que profundo isso. O versículo não diz, eu nunca vou sentir medo. Ele diz, quando o medo vier, eu vou confiar. Porque coragem bíblica não significa ausência total de medo. Significa continuar caminhando, mesmo enquanto Deus fortalece seu coração aos poucos. Agora eu quero fazer uma oração com você. Enquanto você ouve, respire mais devagar e permita que sua mente desacelere um pouco. Senhor, Tu conheces os medos que existem dentro de mim. Existem preocupações que eu nunca consegui explicar completamente. Pensamentos que cansam minha mente e inseguranças que às vezes me paralisam. Mas hoje, eu não quero continuar preso pelo medo. Quando minha mente imaginar o pior, me ajuda a lembrar da Tua presença. Quando eu sentir que não vou conseguir suportar, fortalece meu coração. E quando a ansiedade tentar dominar meus pensamentos, traz paz para dentro de mim. Me ajuda a confiar mais em Ti do que nos meus próprios medos. Assim como Pedro afundou quando olhou para a tempestade, me ensina a olhar mais para o Senhor do que para aquilo que me assusta. Guarda minha mente esta noite, acalma meu coração e quebra as correntes emocionais que estão me prendendo há tanto tempo. Obrigado porque o Senhor continua perto, mesmo nos dias em que me sinto fraco. Obrigado porque eu não preciso enfrentar tudo sozinho. Cuida agora de cada pessoa ouvindo essa oração. Traz coragem para quem está paralisado pelo medo, esperança para quem está cansado emocionalmente e paz para mentes aflitas. Que esta noite exista descanso, que exista alívio, que exista segurança na Tua presença. Amém. E antes de sair desse vídeo, lembre disso, o medo pode até tentar aprisionar sua mente, mas Deus continua sendo maior do que qualquer tempestade dentro de você.